Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Brendo Martins, estamos começando mais um CRV Podcast. Temos duas novidades para o episódio de hoje. Como dá para perceber, está sendo gravado em um ambiente diferente dos últimos. Nós costumamos gravar lá na nossa sede, na sede da CRV Sport Science, o local onde nós treinamos nossos atletas, nós gravamos os nossos conteúdos também. Apenas dessa vez, apenas no episódio de hoje será mudado, tá bom? A segunda novidade é que o Everton Crivai, como vocês podem ver, não está aqui do meu lado, mas ele está perdoado porque ele foi ser palestrante em um congresso. Então, quem sentir falta dele hoje, nesse episódio, fica tranquilo que no próximo ele já está de volta, tá? Mas vamos lá. O tema de hoje é bem interessante, é um tema que eu acho bem relevante, tá? Porque há muito equívoco, há muita confusão e há muitos mitos relacionados a esse tema, que é o treinamento de força para crianças e adolescentes. Eu dei uma aula recentemente sobre esse tema e eu resolvi trazer para vocês também, justamente pela essa minha percepção em relação a todas essas questões. Acho que é interessante deixarmos claro sobre todas as evidências que nós temos relacionadas a isso. Eu vou focar um pouco mais no treinamento esportivo, então vou focar esse episódio mais dentro de temas relacionados a ganho de força, transferência para o esporte, eh, prevenção de lesão ou diminuição de risco de lesões, né. Mas vou abordar também todas as adaptações importantes ali por trás disso. Mas antes da gente entrar nessas questões, é interessante deixarmos claros o que é o treinamento de força. Quando nós falamos sobre treinamento de força, temos que saber que o treino de força é o trabalho muscular, né, o trabalho dos grupamentos musculares contra alguma resistência externa. Então, nós estamos falando sobre o levantamento de peso, sobre a musculação, mas não apenas disso. Nós podemos ter todas as adaptações relacionadas ao treinamento de força, né, que são ganho de força, hipertrofia, diminuição de risco de lesões, mas também treinos com o peso corporal, treino com elásticos, treino com medicine ball e outras variáveis. Inclusive, brincadeiras, né, então as crianças, elas fazem muitas brincadeiras que envolvem trabalho de força. Um grande exemplo disso são os cabos de guerra, né, brincadeira que é clássica, feita na infância, cabo de guerra. Então conseguimos desenvolver a força das crianças com os métodos tradicionais, mas também através das brincadeiras. Seguindo, né, sobre esse tema, em relação aos benefícios gerais obtidos, são, por exemplo, a melhora da composição corporal, né, então as crianças pré-púberes, as crianças antes da puberdade não têm hipertrofia, vou abordar isso um pouco mais, daqui a pouquinho, mas há diminuição da gordura, os adolescentes também há diminuição da porcentagem de gordura e aumento da massa muscular. A melhora da saúde cardiovascular, melhora da densidade óssea, o que será muito importante para a fase adulta, para a saúde óssea desses indivíduos, além também de várias recompensas, várias melhorias psicológicas, né, como a melhora do bem-estar, melhora da autoestima e assim por diante. Mas agora entrando dentro do contexto do treinamento esportivo, sobre a parte de força. Vamos falar apenas sobre o ganho de força nesse momento, porque, já começa a ter um pouco mais de complexidade nesse momento. Por que eu digo isso? Porque dependendo da fase da infância, criança ou adolescente, as adaptações serão diferentes. As crianças pré-púberes, elas têm um menor nível hormonal, né, então a menor concentração de testosterona, de GH e IGF-1, por exemplo. Então, nesse momento, é possível de se observar ganho de força, várias evidências mostram que crianças pré-púberes têm força, mas sem aumento da massa muscular, sem hipertrofia. O que isso quer dizer? Que os ganhos das crianças pré-púberes são provenientes de adaptações neuromusculares. E quando eu falo sobre as adaptações neuromusculares, como eu já disse em outros
episódios, estamos falando sobre aumento do recrutamento de unidades motoras, então tenho mais neurônios motores sendo recrutados, então eu tenho mais fibras musculares sendo recrutadas, eu tenho esse neurônio motor fazendo mais trabalho elétrico, mais potenciais de ação por segundo, o que vai afetar a produção de força final, vai melhorar a taxa de desenvolvimento de força, que é a força produzida pelo tempo. Eu tenho uma melhor sincronização de recrutamento, né, então tenho esses neurônios motores começando a ser ativados de forma simultânea, o que vai melhorar a produção de força e assim por diante. Então as crianças pré-púberes, apesar de não terem aumento de massa muscular, têm sim um aumento de força. Quando pensamos nas crianças que entraram na puberdade, as crianças pós-púberes, consequentemente, esses indivíduos, essas crianças, terão uma maior concentração desses hormônios mencionados. Então, a maior concentração de testosterona, a maior concentração de GH, a maior concentração de IGF-1, e isso é um dos principais fatores para que, a partir desse momento, tenha também hipertrofia. Então, esses adolescentes, por volta de 12, 13 anos para cima, que já entraram na puberdade, além do ganho de força por adaptação neuromuscular, eles também têm adaptação estrutural, né, que seria essa hipertrofia, o que consequentemente vai fazer com que eles tenham um ganho de força em uma maior magnitude, tá? Essa seria a principal diferença entre as fases dessa juventude, dessas crianças, tá bom? Um outro momento, uma outra diferença está relacionada com meninos e meninas. Meninos, quando entram na puberdade, têm um aumento grande na concentração de testosterona, enquanto as meninas não. E esse aumento da concentração de testosterona está relacionado fortemente com o aumento de força dos membros superiores. Então, os meninos, quando entram na puberdade, têm um aumento de força dos membros superiores e uma magnitude muito maior que o das meninas. E está relacionado com a testosterona, como foi dito. Essa é uma das principais diferenças entre meninos e meninas nesse momento também. Então, sobre ganho de força, temos isso. É possível ganhar força pelo treinamento de força em qualquer fase. Crianças pré-púberes, pós-púberes, tem essas diferenças entre meninos e meninas, mas todos ganham força. Mas, apesar de eu ganhar força, será que essas crianças melhoram também o desempenho esportivo? E o que as evidências mostram é que sim, há várias eh, pesquisas que buscaram verificar o desempenho de crianças que praticavam futebol, handebol, basquete, beisebol, tênis e assim por diante. Intervenções que envolveram treinamento de força e foi verificado que sim, comparando com as crianças que não praticavam força, as crianças que praticam força tinha uma melhora significante na força do chute, na velocidade de arremesso, na velocidade de rebatida do tênis, do beisebol e assim por diante. Então, o treinamento de força, ele melhora sim o desempenho das crianças e adolescentes. Só por aí, a gente já consegue imaginar que é de fato importante o treinamento de força para esse público, né. Mas uma outra linha de pesquisa busca entender o risco de lesão também. Será que o treino de força aí a gente vai até um pouco além. Algumas pessoas se questionam, eh, não apenas se o treino de força diminui o risco de lesão, mas até que, será que as crianças que praticam força não se machuca? Como se o treinamento de força já fosse uma atividade que aumentasse o risco de lesão. Sobre esse ponto, não acontece, não há nenhuma evidência que sustenta isso. Claro que quando o treinamento de força é adequadamente prescrito e bem monitorado, não aumenta o risco de chance das crianças. As crianças não se machucam durante o treinamento de força, então o treinamento de força é seguro. Agora, partindo para o outro ponto, será que as crianças que praticam treinamento de força também diminuem o risco de lesão nos seus esportes praticados? E a resposta também é sim. Várias evidências mostraram com crianças de diferentes esportes também
é bem fácil de achar na literatura, mostrando que a incidência de lesão das crianças que têm o treino de força na sua rotina, essas crianças que praticam treino de força têm a menor chance de lesão, comparado às crianças que não praticam, tá? Então é sim muito relevante. O treinamento de força não machuca as crianças e também vai ter uma transferência positiva, diminuindo as lesões na prática esportiva. Então, pô, parece que tá claro, né, que faz o treino de força, é muito importante, mas ainda assim há mais questionamento por trás disso. Então há mitos por trás. Pensando agora nos mitos especificamente, o primeiro e o mais clássico que eu escutei quando eu tinha 4, 5 anos talvez, falaram pra eu vi meu pai treinando força e eu queria também levantar o peso. Só que aí um parente meu foi lá e disse pra mim: "Não, você não vai levantar esse peso, senão você não vai crescer, você vai ficar pequeno". Mas será será que essa afirmação é verdade? E o que nós encontramos na literatura é que não é verdade. Um questionamento por trás, né, a problematização estaria relacionada com a cartilagem de crescimento, né, que qualquer lesão que aconteça na cartilagem de crescimento poderia afetar negativamente o crescimento, né, ou o não crescimento ou o crescimento com alguma deformação. Mas, isso não acontece. Várias evidências mostrando que o treinamento de força é seguro e que não afeta o crescimento de crianças e adolescentes. Voltando no ponto, quando bem prescrito e quando bem monitorado também, supervisionado por nossos profissionais. Então, o treinamento de força é sim seguro, não vai afetar o crescimento do seu atleta, do seu filho, do seu sobrinho e assim por diante. Na verdade, trará muitos mais benefícios do que malefícios. Na verdade, não vai trazer malefícios quando bem prescrito, né? Tô batendo bastante forte nesse ponto, porque se por acaso você não é um profissional da área, se você é apenas um entusiasta do tema, procure um profissional para cuidar do seu filho ou assim por diante, tá? Eh, um outro ponto, um outro mito que está por trás do treinamento de força é que acreditava-se que as crianças que realizavam o treinamento de força teriam sua flexibilidade diminuída, né, como se acontecesse um enrijecimento ali. Mas isso não acontece. Não há nenhuma evidência mostrando que indivíduos que praticam treinamento de força, mesmo crianças como adultos, perdem mobilidade, perdem flexibilidade, ficam enrijecidos, digamos assim. Então isso é mais um mito que não é sustentado na literatura, não afeta, mobilidade das crianças, tá. Um outro ponto é que na verdade foi uma das primeiras coisas que eu disse, né, eu disse até que o treinamento de força pode melhorar a saúde cardiovascular, mas ainda assim, um dos mitos por trás é que as crianças que fazem treinamento de força teriam uma perda da capacidade aeróbica, como se fosse concorrente, mas outro ponto que nenhuma evidência sustenta isso. As crianças e adolescentes que praticam treinamento de força não têm uma piora do desempenho aeróbico, tá? Hum, acho pensando agora no final, acho que apenas mais um mito que está relacionado com o próprio treinamento de força é que é um mito relacionado às avaliações, né? Então, uma avaliação clássica durante os treinamentos de força é o teste de 1 RM, o teste de força máxima dinâmica, que é um teste que você prescreve para avaliar ali a força daquele indivíduo, que você pode prescrever baseado nessa força máxima ou comparar o dado dessa avaliação de hoje com uma avaliação daqui 3 meses para ver o quanto que essa criança aumentou a força. Esse é um teste utilizado com adultos também. E, e algumas afirmações estariam na direção de que isso não é seguro para as crianças, o que não é verdade. É um teste seguro, as crianças podem realizar testes de força. Claro, tem que passar por um processo de familiarização, processo de aprendizado e tudo mais, mas é seguro sim, as crianças podem avaliar, podem fazer avaliação de força, as crianças podem treinar força, tá bom? Eh, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, é um episódio um pouquinho mais curto.
O Everton não tá aqui para gerar um pouco mais de discussão, para ter um pouco de bate-bola, mas era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês quiserem que a gente explore um pouco mais esse tema, comenta aqui embaixo, tá bom? Falem o que vocês acharam, ou comentem um novo tema que ache interessante, queira escutar de mim e do Everton, tá bom? Siga a CRV Academy lá no Instagram, siga a CRV Sport Science para ver como nós cuidamos dos nossos atletas e me siga também no Instagram, Brendo F. Martins, tá? Fique ligado porque logo mais teremos cursos para você que quer um curso sobre treinamento baseado na velocidade, o VBT, sobre treinamento de força para atletas de endurance e assim por diante. Logo mais a gente vai postar novidades em relação a isso, tá bom? Espero que tenha gostado. Até mais.